Hoje vamos saber um pouco mais sobre a lenda popular de que Tiradentes, um mártir da Inconfidência Mineira, teria passado por aqui, em Amparo, distrito de Nova Friburgo. Diz a lenda que Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, teria cruzado essas estradas em fuga, deixando rastros de coragem e mistério. Valtair Maia nos explica como ele conheceu essa lenda. Ele também fala sobre a representatividade das histórias. Desde criança, né, na época de escola, a gente sempre ouviu dizer que primeiro veio Jerônimo de Castro, que me parece que era compadre de Tiradentes. Depois veio Tiradentes, quando a situação ficou difícil para ele lá embaixo, ele veio e foi acolhido por Jerônimo de Castro. E aqui ele disse que se sentia amparado. No início, o distrito ganhou até o nome de Refúgio dos Inconfidentes. Mais tarde ficou o nome somente de Refúgio. E como Tiradentes disse essa frase aqui, eu me sinto amparado, se colocaram o nome de Amparo no distrito. A lenda representa bastante porque tem muita ligação com o Tiradentes, né? A história também. Tem muita ligação com o Tiradentes porque essas terras realmente pertenceram a Jerônimo de Castro. Mas mais para frente a gente foi saber de que não era bem assim que nem a gente aprendeu desde criança, que a história era um pouco diferente. Mas que representa muito para a gente, representa porque, assim, quando a gente passa para as pessoas ficam encantadas com essa história. Eu tenho minhas dúvidas que se seja verdadeira, porque depois, mais tarde, que veio as historiadoras, né, e começaram a se aprofundar, constatou-se de que era lenda realmente e que não era verdade. O morador de Amparo compartilha como ele sente orgulho ao saber que um mártir da Inconfidência Mineira pode ter passado pelas terras amparenses. A gente fica feliz porque, historicamente falando, é uma coisa importante, né? Então, quando a gente pode repassar isso, a gente repassa com certo orgulho de que realmente ele passou por aqui. Agora, se é verdade, a gente não sabe se é verdade, né? Mas que a gente consegue repassar e com certo orgulho, sim. A gente continua passando de geração em geração porque realmente é uma lenda, mas é uma lenda importante, né? Então a gente deve manter isso porque os mais jovens precisam saber também das lendas, não só da história, né? Alguns locais e comércios em Amparo levam o nome de Tiradentes por conta dessa lenda. Aqui tem um conjunto residencial, né, Tiradentes, e no conjunto residencial tem uma escola que de início levou outro nome, mas nós pedimos que colocasse Tiradentes. Então nós temos um conjunto residencial e a escola Tiradentes. Moradores escutam a lenda por séculos e mantêm viva a história que não está nos livros, mas pulsa nas conversas do dia a dia. E desde pequenininho sempre ouvi falar. Os moradores aqui sempre comentaram a respeito dessa lenda, né, que a gente até acha que deve ser verdade, que o Tiradentes tenha passado por aqui. Eu ouvi dizer que teve uma época que ele esteve por aqui, que ele foi perseguido, né, pela justiça daquela época aqui no Brasil, e aí ele esteve por aqui para se esconder, entendeu? A gente sempre ouviu falar a respeito disso. Janaína Botelho, historiadora, comenta o que se sabe sobre a lenda. E ela pode até não ser oficial, mas revela muito sobre a identidade cultural da região e o desejo de pertencimento a um marco importante da história no Brasil. Essa lenda de que Tiradentes esteve em Amparo é uma lenda, isso não é verdade, mas isso tem uma origem. Jerônimo de Castro e Souza foi colega de armas de Tiradentes. E, segundo o auto de devassa da Inconfidência Mineira, ele foi um dos delatores. Ele delatou Tiradentes e, por isso, ele ganhou um cartório no município de Cantagalo, como primeiro tabelião. Quer dizer, recebeu assim, uma contrapartida material por ter participado dessa denúncia. Nós não sabemos exatamente quando, mas ele veio aqui para essa região onde hoje é Amparo.
Chegando aqui, ele dizia para as pessoas que ele, na verdade, foi um colega de armas de Tiradentes e que ele vivia sendo perseguido e por isso ele veio para essa região, na época muito inóspita, né? E por isso ele chamou o lugar de Amparo, que era um amparo fugindo, aqui ele se sentia seguro, amparado dessa perseguição por ele ter sido um inconfidente. E aí depois se descobriu que, na verdade, nesse mesmo auto de devassa da Inconfidência Mineira, se descobriu que era uma mentira, que ele não tinha sido um colega de armas, né, na Inconfidência de Tiradentes. Ele, na verdade, foi um dos delatores, que o nome dele consta nesse auto de devassa como delator. Se a gente pode falar que Tiradentes esteve aqui na nossa região, no nosso estado, foi em Cantagalo. Mas na época não existia Cantagalo, isso tudo aqui eram os sertões do Macacu. Isso consta na documentação de que Tiradentes, que era um alferes, fez algumas excursões onde hoje é o município de Cantagalo, mas como eu disse antes, eram os sertões do Macacu, para fazer uma investigação sobre garimpeiros, sobre garimpo clandestino que acontecia nas margens do Rio Grande, Negro. Então ele participou de uma dessas incursões. A dúvida permanece. Verdade ou mito? O que se sabe é que a Inconfidência Mineira deixou rastros profundos pelo interior do país. E é nessa brecha histórica que a imaginação popular floresce.